O dia da expiação. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Levítico. Hoje, Levítico capítulo 16. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá verificar os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje o capítulo 16. E depois desses pedidos, eu quero compartilhar aqui do versículo 20. Então, Levítico, capítulo 16, do versículo 20 até o 22, que diz: Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Portanto, nós vemos agora, como é o título aqui do nosso estudo hoje, o dia da expiação. Essa expiação que ela é chamada no verbo, quando a gente vai olhar essa expressão no hebraico, está escrito Yom Kippur. Então, talvez você já deve ter visto anunciado esse dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação. E esse dia dessa expiação, ela aconteceria uma única vez no ano. Você pode verificar aí no versículo 34 que fala: Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. Portanto, nós percebemos aqui então que essa festa é uma festa anual e é um ritual, então, cuja intenção é o perdão do pecado do povo. Aqui, quando você for ler todo o capítulo, você vai perceber que vai ser feita a expiação pelo pecado do povo, mas que vai ser feita a expiação também pelo sacerdote e pela sua casa. Portanto, primeiro o sacerdote era expiado para depois fazer a expiação aqui do povo. E o que nós vamos perceber aqui é que até agora nós vimos em alguns capítulos aí para trás que o sacerdote colocava uma única mão ali sobre o animal. Agora, pela primeira vez, vai aparecer então aqui o sacerdote colocando as duas mãos pelo pecado, aliás, as duas mãos sobre a cabeça do bode, e a gente vai perceber aqui que a intenção é transferir o pecado do sacerdote e o pecado do povo. Talvez essa é a intenção de colocar as duas mãos, uma mão representando o sacerdote, outra mão representando o povo, aonde o pecado, tanto do sacerdote quanto do povo, é transferido para esse bode, e depois esse bode é levado vivo para fora. Ele vai para esse, como nós lemos aqui, para esse lugar solitário. Portanto, o bode agora, um bode vai morrer aqui no sacrifício, não é verdade? A gente vai ver que tem um cordeiro e dois bodes, então um bode vai morrer aqui no sacrifício por causa do pecado do povo, e o outro bode vai receber então essa imposição com as duas mãos e vai ser encaminhado vivo para fora ali do meio do povo, para um lugar longe ali do povo, esse lugar que aqui está falando que é um lugar solitário, onde ele vai viver lá de forma solitária, lá nesse lugar. Então, o que a gente percebe, lendo alguns comentários,
é que há relatos que quando o povo estava no deserto, eles pegavam e lançavam o bode do precipício, portanto o bode morria lá nesse lugar de deserto. E o que a gente vai perceber aqui é que lembre-se que a tenda do encontro ela ficava do lado de fora, não é verdade? Moisés afastava, ele saía e ia para fora do povo e a tenda do encontro ficava afastada. Mas agora o tabernáculo fica no meio do povo. Portanto, agora Deus vive no meio do povo. E uma vez que Deus está no meio do povo, o pecado não pode estar ali no meio do povo, porque senão Deus vai consumir esse povo. Daí a necessidade de falar, dar nome para o pecado e colocar ele então para fora, porque Deus não vai conviver com o pecador e por isso então o bode deveria sair, viver afastado do povo, viver afastado de Deus. Na verdade, o bode estava se distanciando de Deus, porque não tem como ficar ali diante de Deus com pecado. Você vai perceber aqui no início do capítulo que vai falar, voltando aqui no início aqui do capítulo, versículo 1, vai falar que o Senhor falou com Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Portanto, quando nós falamos aqui da morte de Nadab e Abiú, lá no capítulo 10, a gente comentou aqui, citou aqui esse capítulo 16, versículo 1 e 2, para explicar o motivo pelo qual Nadab e Abiú haviam morrido. E então o que nós percebemos aqui é que o sacerdote não pode ficar entrando toda hora ali na presença de Deus por causa do pecado. Então existe uma forma correta de se aproximar do Senhor, de se colocar diante dele, que é a partir então do momento em que um bode é sacrificado, o outro bode é enviado ali para o deserto, um novilho também é sacrificado em favor do povo, mas aqui no caso aqui o bode ali para trazer essa purificação do sacerdote e do povo, né, o novilho ali e mandar então o outro bode para longe, porque não tem como esse bode que foi transferido o pecado do sacerdote e do povo para ele, não tem como ficar junto com Deus, porque senão ele é consumido. Portanto, a gente vai perceber aqui esse simbolismo que nós vamos perceber ali na vida de Jesus. Entenda, e eu quero ler dois textos aqui com vocês. O primeiro texto está aqui em 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que ele, né, Jesus aqui no caso, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado de todo o mundo. E o segundo texto que eu quero ler aqui está em Romanos capítulo 3, lá no versículo 25, fala assim: Deus o ofereceu, então aqui é a respeito de Jesus, né? Então quem está sendo oferecido aqui é Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, agora nós vamos perceber diante dessas falas, e se você for ler ali Gálatas capítulo 2, lá no versículo 16 e 17, aliás, 16 e 17 não, 15 e 16, então se você abrir em Gálatas capítulo 2, versículo 15 e 16, você vai perceber ali que pela lei ninguém é justificado, mas nós somos justificados pela fé em Jesus.
Portanto, esse ritual é um ritual que nós lemos aqui em Levítico. Esse ritual aqui de Levítico é um ritual de justificação que aponta para Jesus, para nós sermos justificados. Então perceba, Jesus, um bode morria. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Aqui um bode simboliza a morte de Jesus. O outro bode era colocado para fora, distante, fora, longe do tabernáculo, o tabernáculo que representava ali a presença de Deus. Então agora ele é colocado para fora porque não tem como ele viver em comunhão com Deus por causa do pecado, dessa transferência do pecado. E você vai perceber que ali no Calvário, aonde Jesus foi crucificado, estava fora da cidade, num lugar solitário, e que ali Jesus vai falar: Deus meu, por que me abandonaste? Então você vai perceber esse afastamento por causa do pecado que Jesus estava carregando. Então nós somos justificados por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. E entenda, quando você olhar lá para o Éden, não é verdade? Lá para o início, aonde estava ali Adão e Eva antes de pecarem, ali no Éden haviam duas árvores. Então tinha ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E por causa do pecado, o homem foi afastado da árvore da vida. E aí agora, quando você vai lá para o Calvário, você vai perceber ali no Calvário o Senhor promovendo de novo a árvore da vida. Então, se nós comermos dessa árvore da vida, nós viveremos, porque essa era a proposta lá no Éden. O homem, ao invés de comer da árvore da vida, preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, agora nós já temos o conhecimento do bem e do mal, e em Jesus, lá na cruz do Calvário, o Senhor coloca de novo a árvore da vida para nós, porque se nós crermos em Jesus, crermos no sacrifício de Jesus, que morreu em nosso lugar, porque o texto bíblico fala que ele é a propiciação dos nossos pecados, portanto, uma vez agora que ele fez essa propiciação dos nossos pecados, nós fomos justificados. E aí agora nós temos vida. E a minha pergunta que eu preciso sempre deixar no final de cada estudo, eu gosto de deixar uma pergunta para reflexão, nós entendemos realmente essa justificação aonde nós não fizemos nada, quem fez tudo foi Jesus? Então não tem nada que a gente faça para sermos justificados, e por isso veio Jesus e morreu na cruz para que nós viéssemos ser justificados sem fazermos nada. Nós entendemos que não é necessário fazermos nada para sermos justificados. Nós entendemos que o Evangelho, que é essa mensagem de que éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, mas que por causa da morte de Jesus, por causa do corpo físico de Jesus, é assim que fala em Colossenses capítulo 1, versículo 22, por causa do corpo físico de Jesus, ele, Jesus, nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então a gente entende que esse Evangelho nos mostra que nós não fazemos nada, mas que Jesus faz tudo, ou seja, o sacrifício dele é suficiente para nos salvar. Nós entendemos essa suficiência no sacrifício de Jesus? E como nós vivemos a partir desse entendimento? Nós realmente glorificamos a Deus? Nós realmente temos esse sentimento e atitude de quem é grato, porque nós não precisamos fazer nada, mas Cristo fez tudo por nós? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.